Muito bom dia a todos. Como vão? Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Vamos, no dia de hoje, trocar ideias com o Eduardo Silva, dirigente do Instituto Empresa. Vamos falar um pouco sobre as ações que o Instituto Empresa está tomando, né, com relação ao caso da Oi, porque nós estamos vivendo um momento novo, um momento um pouco confuso desde o início deste ano em relação à Oi, por conta de atitudes da própria empresa de buscar novamente uma proteção judicial. Imagino que todo mundo tenha se surpreendido, ou não. Ou será que tem gente que não se surpreendeu? Essa é uma das indagações que a gente faz. E para essa nossa conversa, eu vou convidar aqui o Eduardo, ele vai se apresentar. Ele já fez uma live conosco no ano passado, foi uma live muito interessante. Na época, a gente estava já estimulando a importância dos acionistas minoritários se reunirem, né? Insistimos muito durante um bom tempo sobre isso. Infelizmente, não vimos muita mobilização dos acionistas da Oi. E a ideia era exatamente que houvesse uma formação de um grupo para que este grupo pudesse pleitear um assento no conselho de administração, indicar um conselheiro independente, porque entendemos que o acionista ele precisa ser sócio da empresa de fato, porque ele já é ao comprar a ação. Só que um pequeno acionista, um nano acionista, como o Eduardo gosta às vezes de se referir a muitos dos pequenos investidores de Oi, sozinhos, isolados, não vão ter essa força. Então é preciso se reunir, é preciso se constituir um grupo para que possa ter alguma relevância e ser ouvido, ter voz, né? Então, vamos conversar com ele hoje, porque o Instituto Empresa vem tomando algumas ações e a gente vai falar sobre elas na nossa conversa de hoje. Vou convidá-lo aqui para se somar a nós. Bom dia, Eduardo. Tudo bom? Como vai você? Bom dia, Clóvis. Bom dia aos que nos assistem. Antes de tudo, quero agradecer de novo esse convite, essa alegria de poder estar conversando contigo, com os que te acompanham, porque, de fato, né, nós temos dito o seguinte, só os investidores defendem os investidores, né? Sim. Então, como nós somos investidores e todos somos, de alguma maneira, essa articulação entre nós é fundamental. Perfeito. Eu gostaria que você se apresentasse e que falasse sobre o Instituto Empresa também e o trabalho que o Instituto Empresa desenvolve. O Instituto Empresa, ele é uma associação de investidores criada em 2017, que surge assim, de uma necessidade de recompor o conceito de empresa. Então, assim, não podia ser assim, associação, instituto, investidores, mas a gente acha que a empresa é o principal ente da economia. Infelizmente, embora nem todo mundo concorde, não é o governo, não é o Estado, é a empresa. O principal ente econômico que gera oportunidades, que gera emprego, gera inovação, é a empresa. E a empresa, como instituição, ela foi em algum momento um pouquinho deturpada, né? Nós tivemos ali situações em que o capitalismo de oportunidades se tornou no capitalismo de compadrio. Então, a gente compôs lá em 2017, com essas bases, o Instituto Empresa, que desde então tem trabalhado com as ideias de inovação, empreendedorismo e foi necessário atuar também na defesa efetiva de investidores, em casos rumorosos como o IRB, CVC e outros, nos quais os investidores acreditaram nas empresas, no que as empresas disseram e viram depois que tinham sido, enfim, logrados, né? Então, esse tem sido nosso itinerário, mas é um itinerário, sobretudo, atento à governança corporativa. Então, a gente quer muito promover a governança corporativa, mais participação, e governança basicamente só existe por causa do minoritário. Governança não existe para o majoritário, porque ele já tem todo o poder e toda a gestão. Exato. Quando se fala em governança, se fala em proteção ao acionista minoritário. Então, é esse ente, essa pessoa, que somos somos que nos assistam, eu, tu e os que nos assistem, que precisam se articular. Então,
A gente tem trabalhado muito com essa ideia também de indicar pessoas para conselhos, fazer presente as pautas dos minoritários, porque são essas vozes que estão caladas. As vozes de quem tem o poder e o controle são sempre ouvidas. Perfeito. Você entende que nós estamos ainda engatinhando nesse mundo de bolsa de valores no Brasil e que uma boa parte dessa base acionária no país ainda é muito desprovida dessa cultura de exercitar o seu protagonismo, a sua articulação, a sua mobilização? E isso é um fator crítico e que dificulta essa governança, vamos dizer assim? Assim, é muito curioso perceber isso, que, na verdade, a grande massa dos investidores que estão na B3, nos seus tantos produtos, ela envolve os fundos de investimentos, fundos agros, fundos imobiliários e debêntures, mas especificamente no mercado de ações, essa população ela foi, de certa forma, empurrada para o mercado de ações pelos juros baixos durante alguns anos. Então, de alguma maneira, sobretudo ali no período da pandemia, houve uma atração, ou quase uma imposição de mercado, para que as pessoas que quisessem rentabilizar alguma coisa fossem para o mercado de valores. E foram sem qualquer preparo, sem qualquer noção. E foram também motivados por promessas e palavras falsas, assim que a gente vê todo dia nas redes sociais, de ganho exagerado, desproporcional, né? Então, assim, ainda nós temos uma carência enorme de formação, e aí quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando, assim, geralmente de uma coisa muito mais óbvia, que é receita e despesa, né? Controlar o que ganha e o que gasta. Mas aqui, quando a gente fala de mercado de capitais, os conhecimentos e as, vamos dizer assim, as habilidades para atuar no mercado de capitais são outras. São mais sofisticadas, né? São bem mais sofisticadas, claro. Vão desde o valuation de uma empresa, vão desde conhecer minimamente o balanço, mas passam também necessariamente pela participação efetiva do acionista. Perfeito. Nós estamos muito longe disso, muito longe ainda disso. Nós estamos sido insistentes com essa necessidade, e a gente, quando compara com os Estados Unidos, né? E aí tu me perguntava, bom, se nós estamos iniciando número de empresas na bolsa, número de acionistas com ações, né, investindo em ações, e perfil do investidor. Essa talvez seja a grande diferença, que as pessoas não notam. Qual é o perfil do investidor americano e também, por outro lado, qual é o arranjo do mercado americano para a proteção desse investidor. Perfeito. Você trouxe a questão dos Estados Unidos e me parece que, e aí você traz essa reflexão, e eu acho que isso explica muita coisa, porque, de fato, nos Estados Unidos se construiu uma cultura de investir em bolsa de valores, sobretudo com um investimento de longo prazo, né? Uma visão de longo prazo. Os filhos nascem, as pessoas já começam a comprar ações, porque aquilo, de certa forma, vai garantir uma universidade, vai garantir o futuro daquele seu filho. Então, uma visão muito grande de longo prazo. Por outro lado, um arcabouço que foi sendo construído conforme os escândalos foram acontecendo lá também, porque lá também aconteceram os escândalos recentes, basta a gente olhar a Enron, a WorldCom, a própria crise de 2008 desnudou muita coisa que estava sendo obscura e dolosa sendo feita, né? Veio depois a falência do Lehman Brothers e tudo mais. Então, vimos o Bernie Madoff. Então, a gente teve muita coisa errada acontecendo nos Estados Unidos. Mas, diferente de nós, me parece que isso é muito importante ressaltar, lá a construção de mecanismos de proteção para esses investidores foi e continua sendo aperfeiçoada. Então, não é que lá não exista o mal feito existe, só que ele é punido, só que os ajustes dos mecanismos de proteção estão sempre dinâmicos, né, acontecendo para preservar a partir do momento que algo é descoberto, né? É verdade. Eu acho que são dois movimentos. O primeiro movimento do acionista ativista, ou seja, a pessoa investe e acompanha no que investiu. Isso é fundamental. E isso faz sentido, ainda mais quando tu pensa num investimento de longo prazo. Claro. Quando a pessoa investe, quando jovem,
para se aposentar. Então, o investimento em ações é um investimento, muitas vezes, para a aposentadoria. Então, ele realmente é um investimento de longo prazo e a pessoa só vai ter esse retorno se ela cuidar do que investiu. Então, aqui no Brasil, a pessoa investe e abandona. Lá, eles investem e acompanham. E isso começa o movimento. E aí, eu acredito que tenha sido isso que gerou um órgão regulador, que é a SEC, extremamente poderoso, né? Que chega a ter até a sua própria, vamos dizer assim, a sua própria polícia. Eles têm os seus agentes federais do mercado de capitais, especializadíssimos, etc. Eles têm uma justiça também muito especializada em mercado de capitais e que responde muito mais rapidamente. Então, a gente olha assim no Brasil, comparando um caso que não é propriamente corporativo, mas tem a dimensão corporativa, que é o caso da Vale e de Brumadinho, em que demorou 4 anos para se receber a denúncia, ou seja, 4 anos para saber onde ia ser processado. Em 2 anos, no máximo, estaria julgado nos Estados Unidos. E a pessoa já sai, a pessoa já sai dali para a prisão. Né? Enfim, então, quando a gente fala assim, puxa, o Brasil tem tido tanto escândalo, a gente pode enfileirar, mas se a gente fosse olhar, a gente poderia enfileirar com uma fila muito maior nos Estados Unidos. Sim. Porque no fim, alguém falou isso essa semana aí, a trapaça é da natureza humana. Lamentavelmente, é da natureza humana. O que está errado no Brasil é a inexistência de mecanismos maiores de prevenção e de proteção do investidor e o próprio investidor, que ainda é muito passivo. Isso. E que decorre da falta de conhecimento, da falta de preparo, que foi o início da nossa conversa, né? Exatamente. Muito bem. Vamos mergulhar um pouco logo na questão da Oi. Eu quero aqui compartilhar e comentar algumas coisas. Me permita aqui compartilhar a tela. Nós fomos surpreendidos. Eu digo que nós fomos porque, de fato, talvez tenha tido alguém que não tenha sido surpreendido. Mas o fato é que nós, a priori, fomos surpreendidos com essa notícia no início do ano. Oi pede proteção contra credores e pode entrar em recuperação judicial, na segunda recuperação judicial. Isso nos causou surpresa e isso causou repercussão no mercado, né? O pedido da Oi ele foi muito específico para a Justiça e aí começou a vazar informações na noite de que isso começou a ser ventilado do dia 1º para o dia 2 de fevereiro. E aí vários órgãos, obviamente, começaram a falar sobre o assunto, né? E a Oi ficou, no primeiro momento, em silêncio. E isso é uma questão, por exemplo, já, eu diria que quase secular, é uma conduta da empresa falar pouco. No primeiro momento, eu atribuía isso à questão da própria recuperação judicial, mas eu vejo que não é apenas isso, que tem uma postura também aí que, ao meu ver, não é tão positiva por parte da empresa. Então, aí saiu essa matéria, no dia 1º o Estadão já noticiava, né? No dia 2, reportando-se ao fato do dia 1º, que a companhia tinha recorrido à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, fazendo um pedido de tutela de urgência cautelar em segredo de justiça para suspensão de certas obrigações assumidas pela companhia. Aí depois a empresa saiu com um fato relevante, dizendo que o objetivo disso era a proteção do seu caixa, a continuidade das negociações com os seus credores de forma equilibrada e transparente, disse a empresa. A partir daí, o que é que a gente começa a olhar para trás e ficar surpreso? Nós tivemos uma RJ que durou 6 anos e meio, praticamente, e ela foi encerrada de 14 para 15 de dezembro, mais ou menos, o presidente, à época, dizia que não havia nenhuma necessidade de continuar na recuperação judicial.
Então, essas eram as palavras do presidente, era isso que ele estava dizendo, onde ele se pronunciava, em lives, na mídia, que a empresa tinha cumprido todas as suas obrigações e que a palavra estava com o juiz, que a palavra estava com o juiz e que dependia unicamente dele sair dessa recuperação judicial. E aí a gente começa a observar que essa postura não combina, né, com a decisão de buscar de novo a proteção judicial. A partir dessa notícia, né, nós procuramos até fazer um contato com você no dia, se não me falha a memória, foi no domingo, dia 5, se já não era a hora do Instituto Empresa, de alguma maneira, dar uma atenção maior a esse assunto e, de alguma maneira, ver que ações poderiam ser tomadas em proteção dos minoritários, né? Então, a partir disso, eu queria te ouvir um pouco. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento dessa matéria e voltarmos. Pronto. Como é que você viu isso, né? dessa nova articulação da Oi com a Justiça, de pedir uma nova proteção emergencial e que o próprio Estadão já acena com a possibilidade de um novo pedido de recuperação judicial? O que se processa, o que assim, vamos dizer assim, estarrece mesmo, é quando se observa o que em dezembro de 2022, nosso estudo se processa então um período de pouco mais de 30 dias, se nota que em dezembro de 2022 o cenário desenhado, exposto e publicado pela empresa era outro, né? Ou seja, em dezembro de 2022, antes da decisão da saída da recuperação judicial, e aqui a gente tem até uma live do próprio presidente da empresa, em que ele expõe, inclusive, dados aí em tela. Nós temos aquele laudo também, né, que tu mesmo nos alcançou, laudo lá de agosto do mesmo ano, dando conta que, enfim, estava tudo certo e que a previsão é de que nos próximos 3 anos teria tranquilidade financeira. E a gente depois encontra uma petição criando caos com uma dívida, e isso é a novidade ali naqueles primeiros dias de fevereiro, uma dívida vencendo de 600 milhões. Então, assim, se nada mais houvesse, só essa dívida de 600 milhões, só essa dívida de 600 milhões já seria um absurdo. Porque se eu digo para o juiz um mês antes de que está tudo ok, que eu tenho condições de saúde financeira para 3 anos, e em um mês eu descubro uma dívida de 600 milhões, que não é uma dívida, assim, vamos dizer, um fato da natureza, um fato de Deus, né? Alguma coisa assim, o vento veio e derrubou as antenas. Não é nada disso. É uma dívida que já estava lá, né? Lá no fluxo de caixa. Exato. Então, assim, o que nos parece? Nos parece que, de fato, a Oi, por algum motivo, quis sair da recuperação judicial para entrar na recuperação judicial. E esses dois movimentos, a saída e a entrada, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Houve um grande otimismo na saída e um grande pessimismo na entrada. Como que se é dizer, né, com esse intervalo de um mês? Como se diz? Na verdade, talvez nunca devesse ter saído da recuperação, porque era esse quadro, não devia ter saído, ter passeado um mês fora e retornado. Nem tinha feito esse passeio, porque a recuperação ainda não tinha transitado o julgado. A saída não tinha transitado o julgado, então nem chegou a fazer bem um passeio. Então, mas o que leva a companhia, portanto, a sustentar algo em dezembro e a sustentar outra coisa em fevereiro? E a gente vê aí a oscilação muito grande de ações, né? Você falou de oscilação, deixa eu puxar aqui o que aconteceu no dia seguinte, né, com as ações da Oi. Porque esse é um assunto que a gente precisa botar luz. Veja o que aconteceu. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Após esse pedido de tutela, olha a notícia, a ação da Oi despenca 31,77%, 32%.
E a gente sabe que existem alguns fundos de investimentos, desde 2021, trabalhando na ponta vendedora das ações da Oi. Existe aí um grupo de fundos de investimentos que estão trabalhando com o aluguel de ações da Oi e forçando a queda. Entendemos que isso, inclusive, é um movimento estranho, porque é óbvio que fundo especulativo especula, mas normalmente uma empresa que caminha para sair de uma RJ, se você olhar todas as empresas que fizeram esse caminho, no final, já próximo da RJ, as ações começam a subir. Na saída da RJ tem um movimento muito forte de alta, e logo em seguida tem uma queda também forte, em torno de 52%, 54%. Se a gente olhar graficamente todas as empresas que saíram de RJ, a gente vai ver esse mesmo filme acontecendo. No caso da Oi, isso não aconteceu. E o que a gente vê também é que quem trabalha na parte de aluguel de ações, quando a empresa vai sair da RJ, esses aluguéis começam a diminuir. No caso da Oi, triplicou depois da saída da RJ. Então, esse é um movimento estranho. E por que será que o pessoal está com tanto apetite ao risco de fazer esse movimento que é estranho, que não é natural? Será que há informações que estão sendo vazadas? Será que há informações privilegiadas que estão circulando nos bastidores? A gente está fazendo apenas perguntas, mas eu acho que talvez a CVM deva colocar todas as luzes sobre isso, né? Porque é preciso ver quem são esses fundos de investimentos, quem está investido neles, e se existe alguma correlação dessas pessoas com gente da diretoria da Oi, por exemplo. Eu acho que é o mínimo que se deveria fazer para dar transparência. O que você acha? E foi o que a gente fez aqui nos 2 primeiros movimentos nossos, né? O primeiro movimento, já que parte dessas condutas aqui que a gente apontou, tanto da alta quanto da queda, num período muito estranho, com informações que parecem verídicas. Não estou dizendo que sejam, mas as informações de dezembro parecem verídicas para sair da recuperação, ou as informações de fevereiro também podem ser verídicas para entrar em recuperação. As duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Não há espaço para as duas serem verdadeiras. Porque elas são conflitantes. São conflitantes e um período de 30 dias não admite esse conflito. Mas vamos lá. O que nós pedimos no primeiro momento? Olha, se existem essas condutas de conhecimento de informações privilegiadas e manejo delas, se existem essas condutas que podem ter beneficiado alguns em detrimento da maioria, o que isso gera? Isso gera, pelo menos, a hipótese de se verificar esses comportamentos. Ninguém afirma nada, né? Não há nenhuma afirmação, mas há necessariamente já uma oportunidade de investigar. E no Brasil, esse tipo de prática, ele é investigado, ele é um crime federal, seriam crimes federais, potenciais crimes federais, eventuais crimes federais, e são apurados pelo Ministério Público Federal. Então, nós nos dirigimos ao Ministério Público Federal e pedimos, ora, dadas essas circunstâncias, já parece haver o que eles chamam assim, de indício de materialidade suficientes para ao menos abrir uma investigação. Então, nós estamos acompanhando com o Ministério Público Federal no que isso vai se desdobrar. O que é curioso, às vezes, é que o Ministério Público Federal recebe essas representações, já aconteceu isso em outros casos, e põe em sigilo em segredo de justiça, em sigilo. Inclusive para quem pediu. eu acho muito curioso isso, porque a gente chega, olha, então aqui todas as informações, está tudo mastigado aqui. Ah, não, mas agora é sigilo. Mas eu acabei de tirar as informações, mas é sigilo. Bom, enfim, então nós estamos aí tentando ainda, embora já tenhamos pedido desde o primeiro momento, que mesmo havendo sigilo, nós tivéssemos algum tipo de acesso, enfim, melhorado com todas as responsabilidades desse acesso, para saber realmente poder dizer alguma coisa para quem nos acompanha. Esse foi o primeiro movimento. O segundo movimento foi na própria CVM, porque a CVM ela tem os instrumentos técnicos
de acompanhamento dessas movimentações. Ela sabe muito bem quem Uhum. comprou, quem vendeu, quando comprou e quanto lucrou. Sim. E também quanto perdeu, eventualmente, né? Mas, ou seja, ela tem como monitorar e verificar se, eventualmente, alguém, por algum motivo não, assim, republicano, teve algum tipo de vantagem. Então, foram os dois movimentos iniciais que nós fizemos. Tanto na CVM quanto no MPF, estamos aguardando as movimentações. Os dois processos foram abertos, instaurados, mas a gente está agora aguardando as movimentações, que são muito lentas, né? Então, a gente, vamos grifar um caso aqui. Nós reiteramos muitas vezes o acesso aos autos do inquérito que o Ministério Público Federal tem contra o IRB, a diretoria do IRB, aquela anterior a março de 2020, em que, bom, ali as coisas estão tão gritantes depois de muitos sacrifícios conseguimos falar com o procurador da República responsável e, bom, já se vão 3 anos do caso IRB. Nós estamos fazendo aniversário de 3 anos. E sequer isso virou denúncia. Então, a última manifestação nossa naquele caso foi de dizer, ora, isso já devia ter sido julgado. Uhum. E porque, não, na verdade, não tem muito mais do que se investigar. Não Uhum. tem muito mais do que se investigar. No É. caso lá do IRB foi pegar um caso, o caso do Warren Buffett. O cara diz que a empresa disse que ele investiu e ele disse que nunca investiu. Pronto. Tá. O que mais tem para se investigar? Nada. Isso já deveria ser denúncia. E isso Sim. já deveria ser processo julgado. Então, a gente não tem como fugir dessa estrutura, e aí a gente estava falando de estrutura no início da nossa conversa. A estrutura que nós temos no Brasil é essa. O Ministério Público Federal é o dono da ação, a Justiça Federal é que vai julgar, temos que apresentar eles, né? Não tem outro caminho, mas efetivamente é muito demorado. Uhum. Agora, tem desdobramentos ainda no caso da Oi, tem vários desdobramentos. E um dos desdobramentos talvez seja uma participação maior dos acionistas na Assembleia. Uhum. Tem uma assembleia marcada para o dia 6 de março. É. Olha, essa Assembleia dia 6 de março, ela não foi convocada pela companhia, né? Ela foi convocada por um grupo de acionistas minoritários. Né? Isso. Eles podem ter muitas ações, mas eles são minoritários tanto quanto os outros, na perspectiva de que eles não têm gestão, né? Eles não estão exercendo nesse momento a gestão e não têm controle, então, portanto, da companhia. É, dentro dessa chapa, eu não conversei com ele, né? Mas dentro dessa chapa está lá o Mauro Cunha. O Mauro É. Cunha foi presidente da AMEC. A AMEC é uma associação também de investidores do mercado de capitais e que são investidores também minoritários. Ele tem uma trajetória muito grande e muito interessante de defesa, vamos dizer assim, aguerrida dos minoritários. Perfeito. Então, assim, quando a gente examina essa proposta de uma chapa vinda dos minoritários, nós vemos com muito bons olhos. E a gente quer, justamente nesse momento, articular algum tipo de reforço a essa proposta. Por quê? Afinal, a Oi está onde está com quem administrava até agora. Que, Uhum. embora fosse, né, tecnicamente muito capaz, etc. e tal, trouxe a companhia para esse estado, né? Uhum. Que eu não sei que estado é, porque não é mais não era da recuperação antiga, é de uma recuperação nova que talvez não tenha as mesmas, vamos dizer, possibilidades da anterior, porque muita coisa já foi liquidada, né? Enfim, então me parece que um olhar novo, um sangue novo, agora dessa nova chapa que representa efetivamente os minoritários, talvez fosse bastante interessante. Uhum. Uhum. Perfeito. Voltando à questão da CVM, né? Saiu no valor econômico, se não me falha a memória, ali naquele período do carnaval, a notícia é assim: CVM abre 4 processos em 2023 relacionados à Oi. Em paralelo, minoritários pedem apuração. Procedimento administrativo equivale a uma investigação preliminar, a partir da qual o regulador pode instaurar um processo sancionador. E aí ele se refere, inclusive, aos processos, né, que foram motivados pela interferência aí do Instituto Empresa, né, no dia 9 de fevereiro, pedindo apuração.
Você poderia falar um pouquinho de como é que é essa funcionalidade da CVM em relação a esses processos? O que é que a CVM, no primeiro momento, está concordando em apurar, vamos dizer assim? Isso. Não, ela constatou que existem indícios suficientes para abrir um processo administrativo que pode se transformar no tal processo sancionador, aquele processo Tá, que importa em sanções, ou seja, em determinar sanções a alguns responsáveis. Bom, primeiro é o processo realmente administrativo, em que eles vão recolher informações, provavelmente chamem a companhia, eles usam os jornais como fonte de informação também, né? sim. Eles recolhem no mercado, vão reunir também aquelas reclamações avulsas dos próprios investidores que entraram lá nos canais, no chat lá da CVM. Então, se recolhe tudo isso e a superintendência responsável faz lá um pronunciamento que potencialmente irá ao colegiado da CVM. Isso, enfim, é também um processo longo, né? Um processo longo em que a autarquia federal ela exerce esse poder de fiscalização. Agora, uma coisa importante, a gente sempre tem que ter presente, é que a CVM nunca ressarce investidor. Então, se Sim. mesmo for constatado assim, houve alguma coisa muito irregular aqui, e isso causou um prejuízo ao mercado e a acionistas, a CVM não vai, em hipótese alguma, indenizar investidor. Perfeito. Porque, nesse caso, no sistema que nós temos, quem indeniza o investidor é a própria companhia via a Câmara de Arbitragem da B3. Então, teria que entrar com uma arbitragem, supondo que a CVM diga isso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se pode entrar com uma arbitragem independentemente da CVM. Porque essas três instâncias são completamente autônomas. O Tá. crime administrativamente pela CVM e a reparação civil pela Câmara de Arbitragem. Uhum. E como é que funciona essa questão da arbitragem? Primeiro é preciso esperar uma verificação da CVM? Não. Não, é isso que eu dizia. Elas são completamente autônomas. Ou Tá. seja, mesmo que a CVM diga não houve nada, do ponto de vista Tá. administrativamente, se pode pedir a reparação civil. Ela é completamente autônoma. Não existe. A CVM, o que ela vai fazer? Ela vai apurar a irregularidade e chegar no processo sancionador e dar uma multa para quem infringiu alguma regra administrativa. Essa Perfeito. multa, inclusive, é uma GRU, ela vai para a União. Entendi. E ponto. Mas o fato de a pessoa ser absolvida do ponto de vista administrativo, vamos dizer absolvida, né? Não receber uma sanção administrativa, não quer dizer que ela não tem uma responsabilidade civil ou Tá. mesmo criminal. Uhum. Então, as responsabilidades são completamente distintas. Claro que a criminal sempre prepondera, né? Mas ela é distinta. Ou seja, a pessoa pode ser responsabilizada criminalmente, mas não ser administrativa nem civilmente. Ela pode civilmente e não ser nem administrativa nem criminalmente. Então, as Uhum. três são distintas. E qual seria o caminho para uma eventual arbitragem no caso dos acionistas da Oi? Eu acho que a primeira questão aqui porque aqui aí não precisamos da CVM, a gente tem que ter a nossa convicção de que a companhia, pelos seus pronunciamentos oficiais, causou dano ao investidor. E eu Entendi. acho que tem que ser bem concreto, ou seja, há pronunciamentos da empresa conflitantes, Sim. incoerentes, num intervalo de tempo que não justifica. Isso já bastaria para o dano cível. Agora, o que na verdade seria imprescindível? Uma movimentação grande dos próprios acionistas em tentar recuperar esses prejuízos. Porque a arbitragem ela tem essa característica, ela é muito mais rápida do que esses processos que nós falamos aqui. Ela é muito mais técnica, porque os árbitros são lá jogadores, professores, da B3, enfim, são pessoas absolutamente muito capazes. Só que, qual o retorno disso? Ele é muito caro. Ele é muito caro. Então, para que houvesse uma arbitragem, nós teríamos que ter uma mobilização muito grande dos acionistas da Oi, né, Uhum. para que compusesse um grupo razoável que suportasse, enfim, os custos do procedimento desse tipo. Entendi. E até falando um pouquinho sobre essa questão
de fundamentação para qualquer tipo de questionamento, né? Eu acho que isso aqui esclarece muito. Porque isso eu cheguei a te encaminhar, o laudo dessa empresa, né? Acho que você já compartilhei aqui na tela, onde a Oi atestava, né, a sua capacidade de pagar dívidas nos próximos 3 anos. Isso tinha sido um pedido do Ministério Público no ano passado, em agosto. O Ministério Público tinha pedido um laudo de uma empresa independente, então a Oi contratou uma empresa à época. Veja que essa matéria é de setembro, né, de 5 de setembro. Oi atesta a capacidade de pagar dívida nos próximos 3 anos. A consultoria calculou que o caixa disponível atual do Grupo Oi vai atingir, até o fim de 2022, 6,33 bilhões de reais. A Oi está perto, isso ainda não tinha saído da RJ, né, em setembro do ano passado. A Oi está perto de concluir a recuperação judicial. Entregou, na semana passada, à Justiça o laudo atestando a sua capacidade de honrar com as suas dívidas nos próximos 3 anos. Aí chega agora, de janeiro para fevereiro, deixa de honrar o pagamento de 600 milhões. O documento foi uma resposta ao Ministério Público, que se manifestou favorável ao encerramento da RJ, desde que a operadora comprovasse a sua sustentabilidade financeira. Então, veja que essa era uma condicionante para o encerramento da RJ, que houvesse a demonstração efetiva, né, de sustentabilidade financeira. A partir daí, o juiz Fernando Viana acolheu essa documentação, acolheu o ok do Ministério Público, porque todos acreditaram neste parecer que foi feito pela empresa de consultoria Lix, Contadores e Associados. Fez esse levantamento para 3 anos, dizendo que a empresa tinha 3 anos. Isso foi feito em conjunto com advogados também do escritório Basílio Advogados, BMA e Rosman. Enfim, então... A petição dos advogados, fazendo a juntada desse documento, nos autos, né? Olha, além do documento contábil, né, uma perícia ali, um documento técnico, né, que, enfim, atestou que tinha condições nos próximos 3 anos, tem um pronunciamento da empresa pelos seus advogados, que dizem, não, tá aqui, ó, nós estamos mostrando, próximos 3 anos tá tranquilo. Então é isso que eu digo, ali é a empresa falando com o juiz e com o mercado. E não há motivo para que a sociedade não confie no que uma empresa está falando para o mercado oficialmente e depois nos seus balanços, demonstrações, mas ali dentro dos autos, ou seja, é uma fala qualificada, é uma fala muito séria, que o investidor de boa fé tem mesmo que acreditar. Olha, se a empresa está dizendo aqui, nos autos do processo, que nos próximos 3 anos não vai haver qualquer tipo de insegurança e instabilidade financeira, eu posso confiar e posso investir e posso manter minha posição. Como Perfeito. Que não? Né? Como é que isso muda? Em menos de um mês. Uhum. E o curioso, Eduardo, eu vou te mandar esse material também depois. O curioso é o seguinte, olha, eu quero só compartilhar aqui um trecho de uma entrevista que aconteceu em dezembro. Veja você. Em dezembro aconteceu essa entrevista do André Jacuski e ele, deixa eu ver aqui, no trecho de... Um instantinho. A RJ, aparentemente, depois da RJ isso não significa que ela está salva. Porque provavelmente RJ. É complicado. Está conferindo aqui. Então, veja, em dezembro, o Jacuski, que é um investidor conhecido, estava se referindo que a Oi sairia da RJ e que entraria de novo numa RJ. Veja que coisa interessante, quer dizer, em dezembro, antes da saída da RJ, tinha um investidor dizendo que a Oi pediria uma nova RJ. Será poderes premonitórios, paranormais? Seria um prelúdio de poderes de uma mãe de Ná incorporando no Jacuski? O que leva uma pessoa a ter tantas certezas
quando ninguém podia, entre aspas, imaginar que isso pudesse acontecer, não é? Parece que o Eduardo congelou lá a imagem. Deve estar com algum problema de conexão. Mas é isso que eu queria reforçar para vocês. Quer dizer, essa fala do Jacuski me causou muita estranheza. Como assim o Jacuski tinha essa certeza de que a Oi pediria uma nova recuperação judicial? De novo, o que ele sabia já naquela época e que nós não sabíamos, são fatores assim que nos deixam incomodados com esse momento da empresa, e acho que há muito para ser explicado, né? Seria muito bom que a empresa, por boa vontade do CEO da empresa, viesse comentar essas coisas, falar essas coisas. Mas eles meio que dizem que por conta do processo aí de renegociação de dívida, que eles não podem estar se comunicando, mas que há muitas coisas aí que nós estamos colocando como pontos nebulosos, pontos de estranheza, né? De fato isso existe, e no mínimo o que a gente espera é que a gente consiga fazer aí um processo onde haja apuração, onde haja investigação, onde a empresa tenha que se manifestar, seja o Ministério Público Federal, seja a CVM. Eu acho que isso é importante de acontecer, né? Então, acho que isso é importante de acontecer e a gente espera de fato que aconteça, não é? Então, toda essa problemática a gente tem destacado aqui porque nós entendemos que precisamos trocar ideias, trocar informações. Estamos fazendo esse estudo de caso já desde 2020. Existe aí a convicção de que a Oi traçou um plano estratégico ousado, mas que vinha funcionando bem até dezembro de 22. Acreditamos que pode continuar funcionando bem esse plano estratégico, mas estamos questionando agora outras coisas. Não a proposta de transformação da empresa, não o reposicionamento da empresa, a execução do plano estratégico. Não estamos questionando essas coisas. Estamos questionando a forma de comunicar da Oi com o mercado, a forma de comunicar da Oi com a base acionária, e toda esta confusão que é causada com as questões relacionadas à Oi, e que muitas vezes essa confusão, o ponto de origem da confusão é a própria Oi, por uma comunicação que a princípio eu rotulava de mal feita, mas que a gente precisa ver se é realmente mal feita ou se existe alguém que está se beneficiando desta comunicação mal feita. Porque, de fato, do outro lado, nós temos na ponta vendedora fundos de investimentos especulativos e que estão especulando e que estão ganhando dinheiro com a venda de ações. Aqui a gente exemplificou o fato de uma queda, né, de 37% em pouco tempo, exatamente nesse período aí do anúncio da tutela, né? Destacamos isso aqui. 31,77%. Né? Essa notícia fez essa correção acontecer. Teve gente que ganhou dinheiro com isso aqui. Óbvio que teve gente que ganhou dinheiro com a tutela antecipada. Essa informação já era conhecida por quem ganhou dinheiro? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. Essa informação já era conhecida por quem ganhou dinheiro? Essa informação já era de conhecimento de outros? Trouxemos essa fala do Jacuski, como é que ele estava fazendo essa previsão de uma nova RJ, né? Com base em que informação? Com base em que informação? Porque ele não ia dar um chute desse. Ele não ia dar um chute desse.
ele sabia de alguma coisa. Vamos lembrar que o Jacuski é considerado pelo André Esteves como seu pai no mercado financeiro. Vamos lembrar que o André Esteves é o CEO do conselho, é o presidente do conselho de administração do BTG Pactual. Vamos lembrar que o BTG Pactual é sócio da Oi na Vital. Vamos lembrar que ele tem acesso direto às coisas da Oi. Isso chegou ao Jacuski, coisas que eram de assunto de domínio da Oi estratégico, chegou ao Esteves e chegou ao Jacuski? Não sei. Estamos perguntando como é que o Jacuski afirmava isso em dezembro, antes da RJ acabar. Como é que ele afirmava isso? Que uma nova RJ certamente iria acontecer. Então, temos sombras. Precisamos colocar luz. Todo esse esforço que a gente está fazendo aqui nesses últimos vídeos é de trazer reflexões, fazer perguntas, né? Me parece que o Eduardo teve problema lá na conexão, ele estava em São Paulo em viagem e abriu espaço aí para a gente fazer essa live hoje, mas parece que está tendo algum tipo de problema de conexão lá em São Paulo. Mas, enfim, precisamos colocar luz em cima da Oi. Precisamos fazer perguntas. Esse é o papel do acionista, fazer perguntas. O papel de uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores é dar respostas. Senão, não abre o capital na Bolsa, fica uma empresa de capital fechada. Ok? Simples. Não quer dar satisfação, não abre o capital. Mas ela é uma empresa de capital aberto, então ela deve explicações. E o acionista precisa adquirir este hábito cultural de fazer perguntas, de não perder seu tempo e sua energia em rede social, em grupinhos, né, onde todo mundo fica falando um monte de bobagem, e canalizar essa energia para que isso gere atos concretos, para que isso gere desdobramentos efetivos. Então, a gente sempre fala nisso aqui, da importância do protagonismo, do ativismo do acionista, né, do sócio das empresas. A gente precisa criar essa cultura da mobilização dos minoritários. Olha, quanto tempo a gente fala sobre isso, né? Mas as pessoas não entendem, as pessoas acham que isso é bobagem, as pessoas... Enfim, há eu diria que é um déficit cognitivo em boa parte de muitas pessoas que estão investindo em bolsa, né? Entram sem preparo, entram sem capacidade de raciocínio e não conseguem perceber a importância do que nós estamos falando. Mas a gente persiste, a gente persiste, somos insistentes no sentido de seguir um caminho menos percorrido e de mostrar que a gente precisa sim se organizar, que a gente precisa cobrar, que a gente precisa ser ativo, que a gente precisa ter protagonismo. Vamos pelo caminho menos percorrido. Fiz isso a minha vida inteira enquanto profissional e não me arrependo de ter feito isso. Deu muito certo, deu muito certo. Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês nessa live. Talvez em uma outra ocasião a gente convide de novo o Eduardo para a gente complementar essa live. Mas para o dia de hoje, né, fica um pouco desse espírito de mostrar que nós não ficamos parados, que nós não estamos satisfeitos, que nós não estamos fazendo nenhuma afirmação de que existe algum tipo de coisa obscura, mas, por outro lado, a gente quer tirar as sombras que existem hoje na Oi, porque a Oi criou sombras. Então, a gente precisa, em cada lugar onde existem essas sombras, colocar luz. Colocar luz. A empresa deveria fazer isso de livre e espontânea vontade, fazer uma comunicação altamente qualificada. Vamos tomar só um exemplo aqui para a gente encerrar. Muito se falou sobre a dívida da Oi, que a dívida da Oi, nesse próprio pedido, a Justiça teria saído de 21 para 29, alguns falaram em 33 e outros em 35. Veja que confusão. E o que é que eu poderia dizer a vocês a respeito dessa dívida? Ela continua, a dívida bruta, sendo 21 bilhões. Não mudou em nada. Mas como então, Clóvis, tem esses outros números? A Oi simplesmente pegou números que nós sabíamos que existiam, mas que eram tratados de forma separadas e juntou tudo.
Isso amplificou a confusão, porque ela poderia ter feito um quadro com as rubricas e os valores referentes a cada rubrica, e aí teria explicado que dívida era essa. Então, a dívida não cresceu de 21 para 33, para 29, para 35. A dívida bruta, conforme nós acompanhávamos, era 21 bi e continua, olhando para dezembro de 2022. A dívida líquida, considerando 3 bi em caixa, 18 bi. Pronto, os números não mudaram. Mas então, o que é que entrou para subir isso aí? A Oi trouxe para essa cesta a multa da Anatel. A multa da Anatel ela trouxe para essa cesta. E trouxe para essa cesta os vencimentos futuros de 2025 a 2028 do contrato que ela tem com a Globinet, que agora foi incorporada à Vital. Então, é um contrato que a Oi tem com a Vital, de uso de cabos de submarinos. Porque a Globinet hoje é 100% da Vital. E a Oi tem 34%, 35% da Vital. Entendeu? Então, a Oi pegou esses valores futuros de 25 a 28, 2025 a 2028, de pagamento para a Vital, trouxe para a cesta. Juntou com os 21 bilhões da dívida bruta que ela tinha, que apresentava em todos os seus balanços, em todos os seus resultados trimestrais. E puxou também as multas com a Anatel. Somado tudo isso, a gente chega fácil a essa conta de 33 bi. Ok? Mudou alguma coisa? Não. Somos conhecedores de todos esses números, mas sempre tratamos eles de forma separadas. Nunca juntamos tudo isso. Que a Oi nunca juntou tudo isso. Mas a gente falou ao longo aqui do nosso estudo de casa de todos esses valores. Ninguém pode dizer que não sabia que tinha esses valores. Aí é despreparo, desqualificação, né? No caso de quem está acreditando na empresa. Mas veja que ao juntar tudo isso e nunca ter feito isso antes, criou uma grande confusão, que só fez amplificar o ruído, só fez amplificar a confusão. Então, veja, nós estamos diante dessa situação, e a gente está vivendo aí essa situação. Parece que o Eduardo conseguiu se reconectar aqui. Acho que foi um problema de bateria. Mas é isso, a gente está diante dessa situação e a gente precisa de esclarecimentos, precisa de informação, que até então o Rodrigo Abreu e a Oi, por meio do CRI, tem sido muito, vamos dizer assim, reativa, né, a fazer fluir a comunicação. Então, a gente precisa voltar a essa tentativa de, se nós não conseguimos, pelas vias normais e amigáveis, que a Oi se comunique com os seus acionistas, vamos por meio dos caminhos dos órgãos de fiscalização, de regulação, Ministério Público Federal, CVM, ainda que a gente saiba que no Brasil isso tudo é muito demorado. Vocês viram o Eduardo falar sobre o IRB, que vai fazer aniversário de 3 anos, a abertura do processo lá de apuração do caso do IRB, e a coisa ainda está lentamente caminhando. Mas, enfim, isso é cultural e não se muda a realidade de um país, hábitos de um país da noite para o dia. A gente vai, aos poucos, processando essa mudança. Acredito eu, assim, que ficar parado é que não faz sentido. Cruzar os braços é que não faz sentido. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu acredito piamente de que um país, para se desenvolver, ele precisa de empresas. Os países que cresceram e se desenvolveram, todos tiveram um forte apoio ao empreendedorismo, ao surgimento de empresas sólidas, né? Basta você olhar para os Estados Unidos, basta você olhar para o Japão, para a Coreia do Sul,
Isso é a marca dos países da Alemanha, isso é a marca dos países que se desenvolveram. Como disse o Eduardo, não é o Estado, não é o governo que promove desenvolvimento, são as empresas, são os empresários, são os empreendedores, sempre foi assim. É uma estupidez imaginar o contrário. Agora, óbvio, a gente precisa criar uma ambiência favorável às empresas e, ao mesmo tempo, a gente precisa criar um arcabouço de proteção àqueles que resolvem acreditar nas empresas e investir nas empresas. Eu acho que isso é o que pode pautar a nossa tomada de decisão pautar a nossa decisão e fazer com que a coisa flua, né? Então, nós temos que ser agentes da mudança. Não podemos ficar, às vezes o brasileiro é muito passivo, muito comodista. Não, eu quero que mude, eu quero que mude. Sim, mas o que você está fazendo para que mude? Essa é a grande pergunta. Então, a gente tem que estar refletindo sobre isso, né? O nosso estudo de caso da Oi, ele é um estudo de caso muito rico. A gente aqui fala de tanta coisa, né? Veja que a gente fala de recuperação judicial, a gente fala sobre a questão de turnaround, né? Processo de transformação, estratégia, liderança, concorrência, inovação, tecnologia, né? Fibra ótica, veja a quantidade de coisas. Falamos de órgãos de controle, CAD, Anatel, falamos de CVM, falamos de Ministério Público Federal, né? É um case apaixonante. Eu sou investidor em Oi, mas eu diria que é um case apaixonante do ponto de vista de estudo, né? Porque nós abordamos uma ampla gama de conteúdos. Agora, a gente precisa ir aprendendo, né? Porque eu acho que tem muito aprendizado aí. A Oi se incomodou, eu queria dizer isso para vocês. A Oi se incomodou com esse movimento que a gente está fazendo com o Instituto Empresa. A Oi se incomodou. Por que ela se incomodou? Essa é a grande pergunta, né? A Oi, ela está dizendo, né, que ela está dizendo que deixa eu ver aqui essa matéria para compartilhar com vocês. Ela está dizendo que está se sentindo, vamos dizer assim, injustiçada. Ela está se sentindo injustiçada, né? Deixa eu ver aqui uma matéria que eu queria compartilhar com vocês aqui. Ela está se sentindo injustiçada e pronto, o Eduardo voltou. Deixa eu colocar ele aqui para a gente fazer essa parte final da nossa conversa. Oi, Eduardo, tudo bem? Eu tive que ir lá conferir umas cotações da Oi. Muito bem. Eu aproveitei e fui falando aqui alguns outros assuntos, da importância da gente estar atentos e tudo mais. Eu queria só, antes de abrir aqui para umas considerações finais com você, compartilhar um comunicado que a Oi divulgou, porque depois desse assunto, desses processos que o Instituto Empresa abriu, a Oi se sentiu injustiçada. Eu queria compartilhar com você aqui esse sentimento da Oi. Ela divulgou uma nota, deixa eu ver aqui, pronto. Ela divulgou uma nota dizendo o seguinte: a empresa cumpriu todas as obrigações decorrentes da recuperação judicial. O pedido de tutela antecipada é parte das ações em busca da sua sustentabilidade de longo prazo. Em consideração a todos os seus stakeholders, incluindo aí os mais de 25 mil profissionais diretos, parceiros, fornecedores, credores, acionistas, instituições e demais atores que vêm participando da jornada de recuperação da Oi, a companhia esclarece pontos que têm sido tratados de maneira equivocada e injusta sobre o seu processo de reestruturação. O pedido de tutela antecipada à Justiça, feito no fim de janeiro, faz parte das ações legítimas da Oi em busca de sustentabilidade de longo prazo, após cumprir todas as obrigações até aqui decorrentes do Plano de Recuperação Judicial aprovado em 2018 e encerrado ao final de 2022. Esse processo tem sido realizado de maneira integralmente privada
e a dívida inicial da empresa, que em valores atualizados seria de cerca de 90 bilhões de reais, foi reduzida hoje a aproximadamente 33 bilhões. A recuperação da Oi originalmente tornou-se necessária diante de uma sucessão de decisões e acontecimentos passados, de diversas naturezas, que levaram a companhia a uma situação de estrutura de capital e dívida incompatíveis com a sua capacidade de geração de resultados, tais como os impactos financeiros das fusões com a Brasil Telecom e a Portugal Telecom, além do peso de um ambiente regulatório já desatualizado há muito tempo, tornando a concessão de telefonia fixa, que já foi o principal serviço da operadora, insustentável há quase 10 anos. O Instituto da Recuperação Judicial é um mecanismo importante do capitalismo democrático e, se bem aplicado, tem papel extremamente positivo no surgimento de empresas com bons ativos e potencial de negócios, a exemplo dos casos considerados bem-sucedidos nos Estados Unidos, como a American Airlines, a General Motors e a Hertz. O caso da Oi é emblemático, não apenas por ser uma das maiores recuperações da história do país, mas principalmente pelas imensas transformações ainda em curso que vem acompanhando a empresa desde então. Uma das mais importantes é a completa mudança na sua governança, o que faz da Oi uma empresa aberta, de capital difuso, sem grupo controlador, com um conselho independente e um novo time de gestão reconhecidamente idôneo e de reputação ilibada, que junto fez uma revisão completa de estratégia e tem executado um intenso plano de transformação. Esse plano inclui complexos processos de venda de ativos, redução de custos e, ao mesmo tempo, a criação de uma das maiores empresas e base de usuários de fibra ótica do mundo, com a Vital e o serviço da Oi Fibra, além de reconhecida posição da Oi Soluções no provimento de soluções de tecnologia para grandes empresas do Brasil. O processo de recuperação da Oi, no entanto, ainda que cumprido à risca até aqui, não está completo e precisa de ações adicionais, sobretudo por conta de condições exógenas e não controláveis inerentes a qualquer plano de longo prazo, como é o caso da deterioração do ambiente macroeconômico, um declínio em ritmo ainda mais acelerado das receitas de telefonia fixa e impactos de obrigações do passado. Com isso, faz necessário endereçar de maneira definitiva os principais problemas da companhia. De um lado, a continuidade do processo de reestruturação de sua dívida em discussão com os credores financeiros da empresa, sendo a maioria deles fundos internacionais e que tem como premissa não impactar a operação de dia a dia da companhia. Do outro, a necessidade de equacionamento de sua sabidamente deficitária concessão de telefonia fixa, para a qual a Oi abriu o procedimento arbitral de elevadíssima monta em face do poder concedente e que vem sendo discutida intensamente com órgãos reguladores e de supervisão. A Oi acredita estar construindo, assim, uma empresa viável, com equilíbrio entre a resolução dos temas do passado e o desenvolvimento da nova empresa, da nova Oi, e sua estratégia de foco na fibra, serviços digitais e experiência dos clientes. Para isso, mais do que nunca, o comprometimento e o trabalho incansáveis de todos os seus profissionais e sua administração será crítico, e de todo o time da Oi segue de maneira séria, íntegra, transparente, pautado nas boas práticas de gestão e governança, empenhado no processo de recuperação da companhia, que tem papel social e contribuição inegáveis para o Brasil, gerando hoje mais de 60 mil empregos diretos e indiretos e ajudando a conectar, integrar e desenvolver sua população, outras empresas e todo o país. O que é que você achou dessa nota da Oi? Várias coisas, né? A primeira é que, dado ali o que ela conclui, não deveria ter saído da recuperação judicial. Sim. Porque se, de fato, ainda havia tanto a corrigir, não havia razão para um aborto assim, extemporâneo da recuperação judicial, já que já durava 6 anos. Podia durar 7, podia durar 8. E daí sair com vitalidade, parece mais razoável, né? Eu digo assim, é uma coisa que é de bom senso. Não precisa ser um grande estrategista para perceber isso. Que se tinha que esperar mais algum tempo, que se esperasse, né? Não havia problema. Qual foi, então, quais são os fatores motivadores da companhia ter requerido a saída? Bom, é curioso, porque lendo essa nota, a impressão que se tem é que, de fato, não deveria ter saído da recuperação. Né? Perfeito. Esse é o meu sentimento. O primeiro aspecto é esse. Então, assim, o que, então, motivou a companhia a lutar para a saída da recuperação? Bom, já que eu fico imaginando o seguinte,
A recuperação a saída se deu no final de dezembro. A gente lê ali a petição da proteção judicial, aquilo ali não foi feito em 24 horas. Aquilo não é uma peça que se escreve em 24 horas. Não se contrata o advogado em uma semana. Né? Então, assim, aquilo ali decorre de uma decisão que já estava tomada. Se o pedido da proteção foi feito em 1º de fevereiro, então, assim, 10 de janeiro aquilo já estava, né, sendo discutido, no mínimo. Isso significa, com Natal e Ano Novo, com Natal e Ano Novo, praticamente o ano inteiro. Bom, esse é o primeiro passo, o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é muito comum, Clóvis, em todas as companhias. Todas elas são sempre vítimas. Todas. Mesmo que elas tenham feito fraude. Então, assim, a gente vê também, comparativamente, a nota do grupo 3G Capital, ali no caso Americanas. Eu quase fiz o Pix para eles para ajudá-los, né? Porque fazer uma vaquinha solidária. Vaquinha, dia, né? Eles só têm 180 bilhões de patrimônio, né? Eles, no conjunto. Então, realmente estão passando por uma situação muito difícil. Porque, lendo aquela nota, se vê assim, que eles não sabiam de nada, que nada disso tinha acontecido em outras companhias que eles passaram antes, que são completamente surpreendidos, tanto quanto eu quanto tu. Ou seja, eu e tu tivemos a mesma surpresa que o Lehman, o Sucupira, a mesma. Né? O fato deles serem quem são e terem a gestão na prática ali da companhia não fazia diferença. Então, assim, no caso do IRB também, a gente vê no IRB, inclusive, é uma vítima muito interessante, porque ela é uma vítima quando ali se descobre tudo aquilo, que depois a própria companhia tem que reconhecer, né? Confessar, ela teve que reconhecer tudo, mas ela chega a processar a Esquadra, ela entra com pedido de investigação da Esquadra na CVM. Né? Então, esses comportamentos assim, da empresa se sentir, vamos dizer assim, incomodada quando é indagada é muito comum. E é comum por quê? Porque é aquilo que nós voltamos e precisamos sempre frisar. Porque a maioria é silenciosa. E eles sabem que com essas lágrimas, ou até com alguns ruídos, porque às vezes eles falam mais grosso, e intimidam, e notificam, e até processam quem reclama, eles sabem que isso silencia a meia dúzia que tenta fazer algum barulho. E aí a gente vê como que se administra. E a impressão que eu tenho no caso da Oi é o seguinte, que se adotou a recuperação judicial, que é uma medida muito importante, que ele falou ali do capitalismo democrático, realmente, é verdade, é uma medida de salvaguarda dos empregos, das oportunidades, né, de tudo que envolve uma empresa, mas isso está sendo usado como forma de gestão. Ou seja, né, eu tenho a gestão A, a gestão B e a recuperação judicial. Então, no futuro breve, os administradores vão aprender nas faculdades que, se não quiserem usar os métodos clássicos de gestão, pode usar a recuperação judicial, porque eu imponho à sociedade um prejuízo que é da companhia. Isso não sai de graça. Não sai de graça, né? Então, agora mesmo está vendo que essas dívidas que certas companhias têm com os bancos estão usando esses créditos não adimplidos para bater imposto, tipo uma lei Rouanet, né? Ou seja, a Americanas me pagou 4 bilhões, eu vou pôr isso lá como um imposto não pago e eu vou diminuir isso como na forma de imposto. Então, aí não tem prejuízo. Na verdade, não tem prejuízo. E é isso. A recuperação judicial é muito importante. E ela que salvou a Oi até o momento. Mas também não é panaceia. Não pode ser regra. Não pode ser todo o tempo em recuperação judicial. Ela tem que ser usada uma vez para cortar o que precisa ser cortado, aproveitar aquela oportunidade excepcional de correção e a empresa seguir adiante, né? Não me parece que também nesse sentido a Oi tenha tido esse cuidado de preservar o Instituto. Eu acho que é o contrário. Essa saída e retorno num período tão curto, ele, de certa forma, conspurca, ele macula a ideia muito boa da recuperação judicial.
E é isso que você falou, quer dizer, não havia nenhuma faca na cabeça dos executivos da Oi para dizer, olha, você tem que sair até o final de 22 da RJ. Ele poderia ter preparado o mercado para dizer, olha, nós ainda vamos precisar de mais tempo. Enfim, o que ele argumentou aqui nessa nota, né, ele teria argumentado para o juiz e isso poderia ter sido postergado. Então, de fato, realmente, esse foi um movimento que não enxerguei a lógica até agora, de ter saído e ter retornado 30 dias, querer retornar 30 dias depois. E aí, como nós não enxergamos, e milhares de pessoas não enxergaram, nós acreditamos que a CVM consiga enxergar e o Ministério Público Federal também. E é do trabalho deles. Né? Ninguém está acusando nada, talvez não tenha acontecido nada, talvez tenha sido um movimento realmente, talvez eles tenham razão em tudo, mas então não há nenhum problema em investigar, né? Não há nenhum problema que se confira isso, não há nenhum problema. E só reforçando, quer dizer, a necessidade da gente tentar este caminho dos órgãos fiscalizadores, controladores, para que respostas sejam dadas, é pela absoluta, vamos dizer assim, incapacidade, entre aspas, da empresa de se comunicar bem com o mercado e com os acionistas. Exato, né? Na verdade, assim, tomara que ninguém nunca precisasse pedir essas informações desse jeito, porque teria no RI ali um espaço privilegiado de diálogo. Não é. Janelas abertas para que a gente pudesse acessar e obter e tirar as nossas dúvidas. Exatamente. Mas não é assim que o RI da Oi tem reagido. Não é. E vamos até dizer, nunca foi. Foi, né? Isso é lamentável. Uma coisa que a gente tem que é a questão dos RIs, né? Sim. O RI hoje, em alguns casos pelo menos, ele tem uma postura defensiva em relação ao acionista. E na verdade, ele tinha que ter uma postura acolhedora ao acionista, né? O acionista é o dono da empresa. Eu até, inclusive, eu penso às vezes, porque qual a função do RI? É se comunicar. E ele geralmente está ligado à vice-presidência financeira, por falar sobre investimentos. Mas eu fico, às vezes, me perguntando se não seria correto as empresas até pensarem nisso, de ter o RI vinculado à diretoria de comunicação, que é onde estão dentro das empresas as pessoas mais qualificadas para tratar de comunicação. Seja do ponto de vista de marketing, seja do ponto de vista de gestão de crises, seja do ponto de vista de interação com a sociedade. É a área de comunicação da empresa que geralmente tem as pessoas com as mentes mais qualificadas para fazer isso. E ao não ter essa ligação com a comunicação, eu vejo que é como se fosse você tem uma área de comunicação que vai para um lado e o RI indo na direção oposta. A desinformação, né? Não, e inclusive uma coisa que nós já indagamos e a gente pede que as pessoas que integram o nosso fórum de conselheiros, nós temos um fórum de conselheiros, ou seja, uma lista de indicação de conselheiros, e um dos compromissos que as pessoas têm é de que se assumirem cargos e conselhos, elas trabalhem justamente com essa questão do RI, é uma das pautas. Porque a gente vê, assim, comunicados da empresa escritos de um jeito para enganar o investidor, não tem outro jeito, não tem outra maneira de dizer isso. Não esclarecem as coisas, né? Mas, assim, as palavras são usadas de um jeito muito curioso, né? Invertendo o sentido, né? Invertendo o sentido da realidade. Então, às vezes, lamentavelmente, tem ótimas pessoas que trabalham em RIs, tem RIs sensacionais, mas alguns, eventualmente, eles parecem ser o departamento de reparo de imagem, ou seja, a companhia faz, não é relação com investidores, é reparo de imagem. A companhia lá teve um prejuízo brutal, vai para o RI para reparar a imagem, ou seja, ele publica um fato relevante, desastroso, como se fosse uma vitória. É um negócio muito engraçado. A gente olha, lê os fatos relevantes, comunicados da companhia, tipo, mas assim, isso aqui não era um rombo de não sei quanto. Dá-se uma maneira lá de escrever aquilo de um jeito que distorce o fato. Né? Isso é uma pena, porque a gente começa a ler já com esse prisma de que, olha, né? E é exatamente o contrário. Né?
O RI tinha que ser aquele órgão acolhedor do acionista que esclareça as dúvidas, etc. Inclusive com equipes maiores. Tem empresas grandes que tem uma pessoa, duas pessoas, um quadro de RI ridículo, né? Do tamanho da empresa. Aí também a empresa não consegue fazer, obviamente, frente às demandas que tem. Eduardo, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, é sempre muito agradável o papo com você. Muito obrigado pela disponibilidade de a gente estar tendo essa conversa. Eu sei que você está em meio a compromissos profissionais aí em São Paulo, então, muito obrigado. E queria deixar você fazer as suas considerações finais para a gente fazer o encerramento do nosso encontro aqui. Uhum. Não, Cláudio, sou eu de novo que agradece esse espaço muito qualificado. E, de certa forma, em nome das pessoas que te acompanham, agradecem a tua persistência nessa catequese utilizadora dos novos acionistas, né? Nós somos ainda no Brasil novos acionistas, a gente não aprendeu ainda a ser acionista. Então, canais como o teu são extremamente relevantes nessa perspectiva. E aí, o que nós teríamos que referir é o seguinte: nós temos dentro do Instituto Empresa o Clube de Investidores, que é um acesso sem custo algum, muito simplificado, mas que nos permite justamente representar os investidores. Então a gente sabe, por exemplo, que agora, na semana que vem, tem a Assembleia da Oi, e que é muito difícil para o trabalhador, para o médico, o engenheiro, o advogado, que tem lá as suas rotinas muito pesadas, conseguir estar presente e estar presente de forma capacitada numa assembleia dessas que é complicada. Então, nós estamos pedindo que os acionistas, pelo meio do clube de investidores, que de novo refiro, não tem nenhum custo, nos entreguem procurações, porque ou nós vamos ou não vai ninguém. Então é melhor que a gente vai, a gente está capacitando pessoas para nos representar nesses encontros, e isso é muito importante. A maior parte das atrocidades com os investidores são legais, no sentido de que aconteceram, legitimadas, numa assembleia que não tinha investidor. Então, assim, eu agradeço muito a tua receptividade ao nosso trabalho, assim, estou sempre à disposição e convido as pessoas lá no Instituto Empresa a entrarem no Clube de Investidores. Qual o site do Instituto Empresa e como acessar o Clube de Investidores? O site é institutoempresa.com.br, normal, e lá dentro nós temos Clube de Investidores, um acesso direto, a pessoa se cadastra os dados e assina eletronicamente, tudo muito simples. E não paga nada, não sem paga custo. Pronto. Então é isso, eu acho que é super importante que os minoritários aprendam a se articular, aprendam a se organizar, porque sem essa interação entre os pequenos investidores, estaremos sempre sendo a ponta mais frágil dessa história toda do mundo dos investimentos, né? Porque os grandes acionistas, esses já têm o seu assento lá no conselho, eles já estão devidamente representados. Por exemplo, um dos minoritários que está apresentando uma nova chapa, que é o Vitor Ado, ele já tem assento no Conselho de Administração e já tem assento no Conselho Fiscal. Então ele já está lá defendendo os interesses dele. Agora está querendo fazer um outro tipo de mobilização. Mas o fato é esse, é que se nós pequenos investidores não nos organizarmos, dificilmente a gente vai mudar essas coisas que a gente tem assistido aí, que não são uma propriedade do Brasil. Como eu falei, se você olhar os Estados Unidos, você vai ver a Enron, você vai ver o WorldCom, você vai ver o Lehman Brothers, vai ver a crise de 2008, que tinha muita coisa condenável acontecendo, mas a diferença deles para nós, dos outros países, é que as empresas são punidas, os diretores são punidos, os investidores são ressarcidos, não interessa se você é grande, vamos lembrar que o Bernie Madoff faleceu cumprindo prisão perpétua, né? Coisas que são inimagináveis e impensáveis na nossa terra brasilis. Mas é uma mudança, né? Não se muda da noite para o dia, mas eu acho que nós podemos ser parte dessa mudança. Super obrigado a todos que nos acompanharam e muito obrigado, Eduardo, por estar aqui presente. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até a próxima. Tchau.